Olá, eu sou a professora Yara, do Centro Federal de Educação, Teresina Central. Estou aqui para ministrar a disciplina Oficinas Culturais. Essa disciplina é uma disciplina que a gente vai falar da cultura e educação. Vamos ver aqui, eu vou dar uma lida no objetivo, na ementa dessa disciplina. É compreender que, através da cultura e da educação, o homem se ajusta ao seu meio ambiente e adquire meios de expressão criadora que podem se manifestar através de atividades culturais e artísticas no seu meio social. Os conteúdos da disciplina da ementa é educação e cultura, o Brasil e a diversidade cultural, cultura erudita, cultura popular e cultura de massa, identidade cultural da comunidade escolar e atividades culturais na escola. Cada tópico desse, a gente vai fazer uma explanação geral e depois vamos detalhar cada assunto. Então, está aí a ementa. Educação e cultura, o Brasil e diversidade cultural, cultura erudita, cultura popular e cultura de massa, identidade cultural na comunidade escolar e atividades culturais na escola. Dentro de educação e cultura, a gente começa com algumas indagações, as considerações gerais sobre cultura, alguns conceitos de definição tanto de cultura como de educação. Passaremos por cultura erudita, popular, cultura de massa, e vamos na parte que fala da identidade cultural, do Brasil e a diversidade cultural, a gente vai falar um breve histórico da cultura brasileira, a pluralidade cultural e a riqueza cultural brasileira, certo? Que são os desafios da diversidade cultural, porque você sabe que o Brasil, pela a dimensão geográfica, ele é multicultural. Na parte reservada à educação e cultura propriamente dita, a gente vai ver a escola pública como polo irradiador da cultura, o que são oficinas culturais e a formação de plateia, e valorizando o que tem na escola, a princípio. Na parte de identidade cultural na escola, a gente vai tratar das ideias para colocar em prática na escola todas as atividades culturais, partindo do folclore, o artesanato, as artes plásticas, o teatro, a dança, a música, o cinema, os recursos audiovisuais, a literatura, os museus e tudo nessa linha. No início, nós vamos ver relação entre cultura, educação e cultura, cultura e educação. Você viu que eu coloquei essa correspondência entre cultura e educação, que são indissociáveis. Não se pode falar em cultura sem educação, nem educação sem cultura. Inclusive, tem até no final, eu botei um pensamentozinho que diz: o seu saber é a sua cultura. E a gente vai depois fazer um pequeno comentário sobre isso. Então, passando. Quando fala da cultura e educação, a relação entre cultura e educação, como já disse, são indissociáveis, inseparáveis, certo? Indispensáveis. Ambas andam juntas e paralelas ao mesmo tempo. É praticamente impossível separar essa relação íntima que existe entre, certo? Bem próxima e bem íntima que existe entre educação e cultura. Então, eu posso até dizer assim, embora tenha muita gente que acha que a cultura não tem nada a ver com a educação, certo? A gente vê que não é bem assim. Tudo que a gente vê, observar, tem a educação, embora ou formal ou informal, a educação sempre existe. E a cultura também existe nessa mesma linha, né?
A educação e a cultura é tudo que existe transformado na natureza pelo trabalho do homem, porque o homem é um produto do meio. Por ser produto do meio, ele coloca todas as suas aspirações, os seus desejos, o seu trabalho, a sua criatividade a serviço dele próprio mesmo e do outro. Aí, para a gente fazer essa associação, a gente tem que primeiro ver o que é educação, né? O que é cultura. Né? Então, quando você vê educação, não é somente transmissão de conhecimentos. Por que não é somente transmissão de conhecimentos? É tudo que você tem para oferecer, não só a si mesmo, aos seus e também aos outros. E eu coloquei até aí, é principalmente um trabalho permanente de formação integral, por isso é sempre uma prática e uma ação. Não, a gente não pode dissociar as coisas. Então, a educação, ela existe, certo? Por exemplo, quando a mãe corrige o filho como se comportar, como deve falar, né? Ou quando fala para a sua filha que as normas e condutas sociais de uma mulher perante a sociedade, quando o pai ensina, isso para você ver em todas as camadas, por exemplo, a cultura indígena, por exemplo, quando o pai ensina o filho a polir a flecha, a caçar e a coisa, tudo isso é educação, tudo isso é cultura, né? Porque ele vai passando de geração em geração, não é necessariamente pai e filho. A gente fala pai e filho porque é uma norma, já é regra, mas todos aqueles que passam conhecimentos, certo? Está fazendo tanto educação como cultura, até porque, além de estar passando esses conhecimentos, ele está preservando uma tradição, que é o que a gente vai ver mais adiante. A educação, certo? Ela está afincada, ou seja, a gente não pode separar a educação de uma informação, de uma discussão, de uma criação. Porque mesmo que você não tenha esse conhecimento aprofundado sobre as coisas, mas você tem, certo? A informação, quando você une, certo? A herança, certo? E o processo cultural e vai passando para que os outros conheçam, para que as outras gerações sejam informadas. A discussão é porque você tem sempre que fazer uma reflexão, principalmente nos dias de hoje. Você não pode só dizer que isso deve ser feito, isso não deve ser feito. Por quê? A gente sempre deve estar procurando refletir sobre nossas ações. Né? A criação, isso é imprescindível, porque criar é inerente do ser humano. Embora todos os seres vivos, eles criem de certa forma, mas como o ser humano é um ser racional, ele é criativo por natureza. E essa criatividade é que vai fazer que vai formar o seu fazer cultural. Então eu coloquei, educar significa, antes de tudo, formar uma personalidade. Como assim? Como eu já exemplifiquei, quando você induz normas, regras, condutas, você está, quando uma família, os pais se preocupam em colocar os filhos numa escola, ele está procurando dar uma formação, né, integral para o seu filho, principalmente a questão do ser, da personalidade. A educação desenvolve saber, certo? Um saber agir, um saber, certo? Fazer. Certo? Você agir, criar, informar também.
A educação não é só, certo? Ajuda você, faz com que você participe não só das atividades escolares, mas também de todas as manifestações inerentes ao ser humano. Educação é, antes de tudo, socialização, ensinamento, aprendizado, né? Para libertar, para mudar, para instruir, para formar e informar. Né? É toda essa gama de conceitos que vai fazer com que o ser, o sujeito, aproveite essa oportunidade, que infelizmente nem todos, nem acontece com todos. Então, a gente, quando fala em educar, tem que se preocupar com o que vai passar. E diante disso, a gente falando de educação, é impossível dissociar, como já foi dito, de cultura. E vem a pergunta, afinal, o que é mesmo cultura? Não é possível você de chegar a um conceito, a uma definição exata do que vem a ser cultura. Por quê? Ela é fundamentalmente um processo de assimilação de informação, onde a educação no sentido de passagem de informações, certo? A cultura também está nessa cultura, né? É, antes de tudo, a preservação das tradições. A cultura como está escrito aí, é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Então, cada povo, cada família, cada comunidade tem uma forma de ver o mundo. E cada participante, cada ser dessa comunidade, desse povo, dessa família, tem uma forma de ver o mundo. Por isso, porque a gente pensa diferente, é claro que tem visão diferente. Pode não ser, pode ser semelhante, mas é diferente, certo? A cultura é indispensável e é uma necessidade imprescindível para toda a vida. Porque sempre, mesmo que você negue, sempre você vai ter essa necessidade da cultura. Né? Porque a gente é produto do meio, todo homem é produto do meio. Por ser produto do meio, ele necessita de manifestações de culturais, né? Através de conhecimentos formais e informais. A cultura, como já falei, envolve ao mesmo tempo a tradição. O que é a tradição? É quando se passa de geração em geração, seja verbal ou escrita. Sempre a oralidade, principalmente, está se passando cultura. Né? São os meios, a forma de preservar uma atividade, seja ela qual for. Ruptura. O que é a ruptura? É exatamente quando, agora, com o avanço da tecnologia, o homem começou a inovar, a quebrar os padrões, né? Romper barreiras e sem, às vezes, descaracterizando e às vezes preservando e só acrescentando algo mais para fazer com que a cultura seja, como o caso, por exemplo, do carnaval. Né? Além da ruptura que eles estão fazendo, está aí uma renovação, que eles falam de nova roupagem. Né? Então, essa ruptura e essa renovação faz com que as coisas até massifiquem. Quando a gente vê cultura de massa, a gente vai ver isso. Massifique as coisas e fique tudo padronizado. Por que padronizado? Porque é mais fácil, certo? E porque também se visa, nesse mundo globalizado, visa-se muito lucros. Certo? A informação, já foi dito, certo? É necessário que todos nós, pelo menos que não domine, mas que saiba
o que está acontecendo, não fique alheio às coisas que passam. A criação é exatamente a forma com que você procura renovar, modificar, romper, porque todo ser humano é um ser criativo. Às vezes, uma criatividade para o bem e muitas vezes para o mal. Principalmente com o avanço da tecnologia, está se fazendo cada coisa que a gente fica até meio assustada com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Partindo, nós temos a cultura, de uma forma geral, a gente, do ponto de vista... Essa classificação é só uma classificação que não é rigorosa. Hoje em dia a gente já está mais aberto. Então, cultura erudita, inclusive eu não gosto nem dessa palavra erudito, porque o pessoal só pensa coisa erudita, coisa de inacessível, e hoje não é tanto assim. Então, a cultura erudita é uma cultura mais específica, daqueles que estão mais, que detêm mais o saber, que são privilegiados. Então, segundo alguns historiadores, alguns antropólogos, dizem que a cultura erudita é a cultura daqueles da cultura dos dominantes, ou seja, aqueles que têm um poder aquisitivo, que podem comprar, que podem estudar, que podem pagar, para ter essa cultura. A cultura popular. Na cultura popular, o próprio nome já tem dito, não deixa de ser uma cultura geral. Só que na cultura popular, ela envolve mais as tradições, envolve mais o povo, a massa, mas de forma organizada, de forma bem mais... Na cultura popular, ela envolve o povo mais tanto da cidade como do campo, mas aquele povo mais... não desinformado, menos alfabetizado, vamos dizer assim, o menos alfabetizado, que tem a sua cultura, mas não teve oportunidade de uma universidade, de uma escola informal. Ele tem a sua cultura. Às vezes, até mesmo uma pessoa que tem uma cultura popular tem muito mais saber do que aquele que só tem que aprendeu a cultura, que absorveu a cultura nos bancos de escola, de universidade. Porque o que está nos livros, o que está nas publicações de um modo geral, nem sempre é vivenciado por aquelas pessoas que são dito cultura erudita, que promove, que fazem, que cultivam a cultura erudita. A cultura popular ela é muito mais autêntica dessa visão, porque o povo que faz é para o povo e pelo povo. Não se pensa longe de algum jargão para político, mas cultura popular é isso, como está dizendo. A cultura erudita, por isso que eu falei, chamada de cultura de elite. Por quê? É exatamente dominada por um pequeno grupo social, geralmente de um poder aquisitivo maior. Toda cultura erudita, embora nem todos façam, mas ela exige, de certa forma, um rigor na sua elaboração, procura revolucionar os campos de saberes e tudo, procura fazer diferente. Já a cultura popular, como eu já falei, está diretamente ligada ao conhecimento popular,
ao senso comum. Né? É uma cultura anônima. Não significa dizer que só por ser anônima ela é inexpressiva, de jeito nenhum. Né? Porque ela foi passada de geração em geração e cada um sabe se portar e conduzir da forma que achar conveniente. Né? Ela se identifica bastante com o folclore, porque todo folclore é popular, é anônimo, né? Tem uma tradição de oralidade. Você não encontra, você já encontra, claro, algumas lendas, algumas que já editadas, escritas, mas os autores dessas lendas, desses feitos, ninguém vai encontrar, porque é totalmente anônimo. Né? Ela é dinâmica e por isso está sempre em transformação. Você vê que com o passar dos tempos, as mesmas coisas. Vamos dar um exemplo do Bumba Meu Boi, que era aqui do Piauí, e passou para o Maranhão e agora está tomando conta a região do Pará, mais precisamente Parintins. Né? As festas do Bumba Meu Boi é verdadeiro uma superprodução para vender, não só para o Brasil, mas para o mundo afora. Né? Toda a cultura popular, como já foi dito, né? Pelo fato da inovação tecnológica, ela é ao mesmo tempo conservadora, quando preserva a tradição, aquele reisado, aquela manifestação cultural de um determinado povo que não tem muita proximidade com a cidade, com as tecnologias, ainda conserva as suas tradições. E ela é transformadora ao mesmo tempo, porque você já vê tradições bastante populares que estão cada dia mais diferentes, como é o caso do Bumba Meu Boi que eu falei, do carnaval. Né? E aqui, as festas juninas, está um verdadeiro competição de alto nível, porque hoje em dia você não vê mais aquela quadrilha tradicional tem todos os personagens de uma quadrilha, mas até a indumentária é completamente diferente. Aí vem a grande, né, vilã da história, que é a cultura de massa. A cultura de massa, né, é também chamada de cultura de indústria cultural. Por que é indústria cultural? Porque a cultura de massa ela surgiu exatamente após a Revolução Industrial, quando começou a aparecer as máquinas, a tecnologia começou a avançar. Né? E principalmente por conta dos meios de comunicação. Né? O surgimento da televisão, né, fez com que a cultura se transformasse, tanto a cultura erudita quanto a cultura popular, se transformasse numa cultura de massa. Você vê, antigamente era muito difícil, não está com muito tempo, era muito difícil você lá no interior, né, você falar de uma música que eles chamam de clássica, erudita, que eu prefiro chamar clássica mesmo, que Beethoven, Vivaldi e outros grandes compositores não se ouviam falar. Hoje em dia, até um meninozinho que está... Por quê? Por conta da massificação, do surgimento, né? E principalmente da tecnologia, a internet faz com que uma criança lá do interior, né, seja tão bem informada como uma criança da cidade, do centro urbano, sabendo todos os recursos que existem, até mesmo tecnológicos, usar. Por quê? Isso é a cultura de massa que faz isso. Né? A cultura de massa ela impõe padrão por meio da difusão dos produtos. Né? Qualquer lugar que você chega, você vai pedir um refrigerante, você pede Coca-Cola.
Porque massificou, né? Todo mundo só pensa em refrigerante Coca-Cola, né? E outros produtos que você vai comprar um sabão em pó, você diz assim, tem Omo? Vai comprar qualquer outro produto, e isso aí é por conta da massificação, a cultura de massa que faz isso, por causa dos meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, que massificou mais, porque antes o rádio você só ouvia, né? Ficava mais difícil, você só criava, imaginava de como seria. Com a televisão e agora a internet, né, ficou mais fácil. Não falo só a internet, todas as redes sociais de modo geral, né. A cultura de massa, ela manipula, né, todos os seus seguidores, né, porque está transformando, de certa forma, tanto a cultura popular como a cultura erudita. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Quando é para o bem, quando passa uma informação bem elaborada, bem descrita, não visando de jeito nenhum lucro. Porque cultura de massa é somente para vender produtos, seja ele qual for. Portanto, nos elementos culturais, certo? Aí o que eu estava falando, a questão da cultura de massa, da cultura popular, cultura erudita e até mesmo a educação, está nas artes, nas ciências, nos costumes, nos sistemas, nas leis, na religião, na crença, nos esportes, nos mitos, nos valores morais e éticos, nos comportamentos, nas preferências, né? Hoje só se fala em homofobia, né? Então, isso é por conta da cultura de massa, né? Que até então ninguém nem falava de nada, né? E nem se propagar as coisas não se propagavam com tanta facilidade, né? Eles às vezes estão dando muita ênfase para casos que não merece tanta ênfase. É o caso que aconteceu recentemente, essas manifestações que estão acontecendo pelo Brasil todo. Talvez se a imprensa não ficasse tanto atenta para divulgar essas manifestações, talvez elas parassem logo no começo, né? As invenções também são elementos culturais. Enfim, todas as maneiras de ser, elas podem ser consideradas manifestações culturais e também diretamente ligadas à sua educação, né? Que no modo de sentir, de pensar e de agir, os elementos culturais, a cultura está presente. E para finalizar, seria a cultura e a educação, elas são, como eu já falei lá no início, elas são inseparáveis. Elas possuem uma relação bem próxima e íntima, né? Não se pode falar numa sem a outra, nem a outra sem a uma. Ou seja, elas são praticamente unha e carne. Então, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, né? E o mundo não vive sem educação nem sem cultura, né? A cultura, ela é exatamente um dos canais de mediação com o mundo mais relevante e significativo. Por que ela é mais relevante e significativo? Porque é através da cultura que se conhece um povo, né? Através da cultura que se conhece a sociedade de modo geral. Você identifica. Até mesmo um ser humano qualquer, quando você vai identificar, você procura saber quem é fulano. Na sala de aula, por exemplo, quem é o aluno tal? Aí o professor não está sabendo. Tem uma sala com muitos alunos, digamos 50, 60 alunos. Aí ele diz, quem era fulano? Aquele que era desse jeito. Você vai dar todas as características. Ah, eu sei quem é. Isso é cultura, isso é educação. Desde que você não vá denegrir
só porque você não gosta, que você não gosta. Isso chama-se xenofobia. As culturas não podem ser apenas assimiladas. Por que elas não podem ser apenas assimiladas? Porque você tem que saber preservar o que é seu e adquirir mais conhecimentos. Não só, porque está na moda, eu vou seguir. Né? Então, você tem que assimilar e tem que filtrar para poder você conseguir tirar um proveito disso. Certo? Por quê? E a educação, ela mantém viva a memória de um povo. E o que é a memória de um povo? Nada mais, nada menos do que as suas tradições culturais. A educação rege a convivência, assim como a cultura também rege a convivência. Porque é impossível você fazer cultura sozinho. Né? Você geralmente, querendo ou não, você convive num grupo. Ou na sua família, ou na sua escola, ou na sua igreja, com a sua religião. Tudo, a cultura está no meio. Né? A educação, ela respeita as diferenças culturais. Por quê? Porque ela respeita as diferenças culturais. Porque no momento que você começa a conhecer, é que você deve opinar, você deve dizer se gosta ou se não gosta. Porque, como também eu sou professora de artes, você diz que questão de gosto não se discute, mas é discutível sim. Por que questão é discutível? Questão de gosto é discutível? Porque se eu nunca vivenciei uma situação, se eu nunca provei um determinado alimento, se eu nunca vi uma determinada manifestação artística, seja ela pintura, escultura, desenho, qualquer uma dessas, aí eu vou dizer que não gosto. Como é que eu vou dizer que eu não gosto se eu não sei nem o que é? Certo? É preciso que eu conheça para poder fazer as diferenças. Certo? Da mesma forma, é a sua cultura. Você não vai dizer, por exemplo, a minha cultura é erudita. Eu só gosto de música clássica, eu só gosto de coisas da elite, né? Coisas boas. Eu só uso roupa de marca. E não é por aí. Né? Você tem que saber respeitar as diferenças. Até porque, principalmente no que rege a questão da estratificação social, que cada povo tem a sua classe social. Isso embora o conhecimento seja para o povo em geral, mas cada um absorve esse conhecimento de forma diferente. E chegamos ao final usando um grande pensador grego, que ele diz: o homem é o único ser possuidor de cultura, exatamente porque ele possui a sua racionalidade. Porque o homem é um ser racional, ele é o único ser possuidor de cultura. Existem até pesquisas que comparam o homem com o macaco ou com outros animais. Eu digo macaco porque, segundo alguns pesquisadores, é o animal mais próximo ao ser humano. Mas até agora não se sabe. Por quê? O macaco ele pode fazer ele tem a sua comunidade, ele vive daqui, mas ele não pensa para fazer. Ele faz por um instinto. Né? O homem, às vezes, ele age como um ser irracional, mas geralmente ele age de caso pensado, que a gente até costuma dizer, caso pensado. Ou seja, ele age por instinto, por pensamento, pelo raciocínio. Ele faz todas as suas articulações e, se ele é um ser mais culto, aí ele pode até ter mais possibilidade de ser um grande empreendedor. Não significa dizer que só pelo fato de não ter uma educação
de qualidade, uma educação formal, né, ele não possa também se destacar. Destaca-se. Para isso tem grandes pensadores, grandes artistas anônimos que a sua obra até hoje é bem aceita. Enquanto que tem aqueles que foram para grandes escolas, grandes academias, e que foi só moda, né? Só foi, passou, ninguém lembra mais. Então, a cultura tem essa também, essas vertentes, essas, certo? Ciladas. Né? Então diz assim, porque o homem é um ser único, possuidor de cultura, certo? Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente diz, essa cultura que o homem possui, ao mesmo tempo, é boa e é má. Por quê? Às vezes, ele usa o seu conhecimento contra a própria natureza que ele aprendeu a dominar, que ele aprendeu a tirar o seu sustento, aproveitar tudo. Né? Por isso que, diante disso, a gente até coloca esse pensador, que é o Sócrates, que diz: só sei que nada sei. E realmente é o que a gente pode analisar, é isso. Que nós, com todo esse conhecimento que temos, a gente acaba fazendo o que não deve. Certo? Até, às vezes, por boas intenções. Mas, de boas intenções, a gente já viu que o inferno está cheio, né? E para refletir, eu deixo esses dois pensamentos, certo? O seu saber é a sua cultura. Por quê? Quanto mais eu sei, mais culto eu sou, independente de eu ter estudado numa academia, numa escola, na universidade, certo? Indo para um banco escolar. Mas se eu sei, né, com certeza eu sou uma pessoa culta, eu entendo de certa forma. E Paulo Freire disse: ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, vale uma reflexão sobre esses dois. Certo? Essa primeira reflexão é uma reflexão anônima, popular. E essa outra, que é do Paulo Freire, que é um grande filósofo também, pedagogo. Eu acho que... E por hoje é só. Na próxima a gente vê o restante do conteúdo. Eu vou deixar uma lista de exercícios que vocês vão passar e depois vocês fazem os comentários e anotem no memorial. E qualquer dúvida, tem o meu e-mail lá no começo, certo? Os tutores também podem orientá-los. E, não, até a próxima e muito obrigado.